Vasco 6, Santos 0, fora o show de bola, fora o olé, fora a torcida indo embora com 15 minutos do segundo tempo, 20. A gente não jogou nada, não tem como avaliar tecnicamente nenhum jogador, ninguém. Fomos humilhados dentro do Morumbis contra um time que estava cheio de problemas, cheio de situações extracampo e entrou em campo para jogar bola. O juiz teve participação, pelo menos no primeiro gol, que aquela bola saiu, mas sei essa linha do VAR, o que aconteceu ali, que validou o gol, e a gente foi para o segundo tempo com 1-0, nada estava perdido. O estagiário, que eu acredito que vai ser demitido depois do que aconteceu hoje, ele tem que ser demitido, ele não vai ficar, não vai permanecer. Se ele permanecer, será um tapa na cara do torcedor que pagou o ingresso e foi lá para assistir um vexame desse. Tempos atrás eu tinha feito um vídeo, quando estava aquela polêmica de quanto o Neymar estava ganhando e coisa e tal, e eu cheguei a comentar que se ele quisesse ir embora, que ele poderia ir, porque da maneira como estava caminhando a coisa, o Santos poderia ser rebaixado com ele no clube. A gente ainda não foi rebaixado, é só o início do segundo turno, primeira rodada do segundo turno, mas pela primeira vez na história do Neymar, ele foi goleado por 6-0. Nunca ele foi goleado por 6-0. Perdeu, como todo jogador perde jogos, empata, ganha, já goleou, mas nunca tinha sido goleado. É um vexame para ele, é um vexame para esses atletas que estão aí, é um vexame para essa diretoria incompetente que está aí. O seu Marcelo Teixeira, que foi lá na torcida jovem lá, falar 3 horas de sabatina, 3 horas de baboseira para tentar garantir votos para o ano que vem. E o clube aí, capengando, insistindo no erro. No meu pré-jogo, eu tinha dito que eu não tinha gostado da escalação. Que colocar o Barreal na direita e o Guilherme na esquerda já tinha ido mal no primeiro tempo contra o Cruzeiro. E ele teve que acertar. E no jogo contra o Vasco também não deu certo. E ele insistiu. No jogo contra o Cruzeiro ele mudou. Neste jogo ele não mudou, entrou sem alteração e aí a gente foi goleado. Todas as jogadas foram feitas ali, os gols, todas pelo lado direito do Santos. Com exceção do primeiro gol, que foi do lado do Mark lá. E assim, na verdade todas, né? Até do lado do Mike também, que a jogada começou lá, só que acabou saindo pelo lado esquerdo ali, eu tô até me confundindo, mas todas as jogadas saíram pelo lado direito. Todos os gols praticamente foram pelo lado direito. Aquele dentro da área, né? Foi. Mas assim, é difícil você falar sobre competência quando ela não existe. Um punhado de jogador dentro de campo, com um técnico que está aprendendo, né? Foi contratado por esta diretoria para aprender
E agora ele vai ser demitido, pelo menos é o que a gente imagina que vai acontecer. Sabe Deus quem é que virá. E olha, e não dá para dizer que é culpa de não ter feito contratações. O Santos contratou. O Santos contratou Mike, o Santos contratou o Barreal, o Santos contratou o Zé Rafael, né? O Santos contratou. Contratou o menino do Paraguai lá, o Cavaleiro. Mas o técnico insistiu em colocar em campo, né, aquilo que ele achava que poderia dar certo. Ele não teve visão do que é que estava dando errado. Ele acreditou numa coisa que ele, na cabeça dele estava certo, mas não estava. Fomos goleados. Pleno Morumbis, com a torcida do Vasco fazendo a festa. E a nossa se limitando a ficar de costas pro jogo. Os que tiveram estômago, como eu tive, de assistir o jogo até o final. É uma vergonha, é um vexame que, infelizmente, né, o Neymar também tá passando por isso. Também não conseguiu jogar, a gente não sabe o que é que foi pedido, o que é que foi solicitado para eles, mas ninguém entregou nada em campo. O Luan Pérez tentou, o Luizão tentou, não dá para ficar colocando culpa nos jogadores nesse momento. Eu não vou colocar a culpa nos jogadores nesse momento. Eu vou colocar a culpa na diretoria do Santos, que é a responsável por ter contratado esses jogadores, por ter contratado este técnico, por ter permanecido com ele sabendo que a coisa não estava andando, que a coisa estava ruim, por eles não entenderem nada de futebol, e o cara ainda ficar arrotando por aí, dizendo que ele ama o clube e que ele está fazendo o melhor pelo clube. E para os caras que gostam de ficar colocando na Santos TV os jogadores acertando a trave, começa a mostrar os caras acertando o gol. Tentando fazer o gol. Que eu acho que vai ser melhor pro clube.